Tá? Vamos lá? Pode começar. Bom dia, meu nome é Thiago Alexandre Chiro Taniguchi. Meu trabalho é sobre esporte e evangelismo. Eu sou da segunda série do ensino médio. Desde já eu gostaria de agradecer ao meu professor orientador Wellington, que esteve disposto a me ajudar. Foi uma caminhada complexa, mas deu tudo certo, só tenho a agradecer a ele. Também gostaria de agradecer a vocês, a minha banca, por disponibilizarem o tempo de estar aqui. Então, muito obrigado. O valor do colégio que eu escolhi foi o relacionamento, por estar ligado ao esporte e também à religião. E a interconexão dos dois nos torna todos uma família que tem um objetivo só, que é buscar Cristo. O objetivo desse trabalho é mostrar como que o esporte e o evangelismo pode ser relacionados e como que isso aí vai impactar a vida de outras pessoas. Eu dividi o meu trabalho em 5 etapas. Elas são introdução, importância do esporte para criança e adolescente, o Ambassadors Football, Futfé e a conclusão. Vamos começar pela introdução, então. O esporte é um microcosmo da vida e ele tem raízes profundas em várias áreas. Essas áreas podem ser acadêmicas, sociais, saúde, entre outras. E essas outras, uma que não é tão explorada, mas a gente pode conhecer mais, é o Evangelho. Por o esporte ser um lugar em que a gente vai para desestressar, um lugar tranquilo, que o ambiente é leve, a gente consegue introduzir o Evangelho de uma forma mais leve. E também nesse projeto eu vou abordar o projeto da Igreja Rollins de Bastos, que é o Futfé, junto com o Ambassador do Brasil. A importância do esporte para as crianças e adolescentes na parte educacional e social. Os benefícios educacionais. Bom, a tendência de quem pratica esporte de ter uma melhora no desempenho acadêmico é mais alta. E também a prática de esporte vai melhorar as habilidades intelectuais, como o raciocínio lógico, a memória e o agir imediato. Também na capacidade de trabalhar em grupo, porque no esporte, tanto no coletivo ou no individual, a gente pode trabalhar com pessoas. No coletivo, com seus colegas de equipe, também a equipe adversária, ao seu treinador, aos juízes, e até mesmo na parte individual. Você pode pensar, só você, mas tem também o seu adversário, ou também tem o seu treinador, e também tem o juiz. Então, o esporte vai melhorar na capacidade de trabalhar em grupo, na aquisição de valores de vida, porque o esporte ensina muito respeito e também a ética. Agora, os benefícios sociais. A gente pode perceber que a prática de esporte pode influenciar no dia a dia, com dieta regulada, também com bom regulamento de sono e também na sua saúde. Também tem benefícios para a saúde mental. Quando a gente pratica esporte, a gente libera uma endorfina que está associada ao prazer. Então, é importante para o nosso bem-estar. Também os desafios das habilidades sociais, como eu falei no último slide, de a gente conseguir trabalhar com um grupo, com pessoas, ao respeito, o desenvolvimento de autoconfiança e autoestima, porque a cada passo que você dá, a cada vez que você evolui no esporte, você consegue se sentir mais confiante e sua autoestima, consequentemente, vai melhorar. E também na prevenção de comportamento de risco. Como a gente sabe, hoje em dia, o mundo está totalmente errado, então a chance de a gente ir para o mundo errado é muito maior. Só que o esporte, ele é como se fosse uma válvula de escape. Então, é um lugar em que, ao invés de você estar fazendo coisa errada, estar nas drogas, seus vícios e também roubando, você está num espaço que você vai ser acolhido, um espaço que você pode se sentir bem. Ambassadors Football. O que é essa organização? Essa organização é uma organização cristã e ela é dedicada à transformação de indivíduos de comunidade
através do futebol. E esse projeto, ele é um projeto que é interdenominacional, então ela não tem uma denominação. Ela surgiu em 1990 em Bolton, na Inglaterra, e nessa época ela ainda era chamada de Ambassadors in Sports. Como vocês podem perceber, era Ambassadors in Sports, não futebol, porque nessa época ele não tinha um esporte como área de trabalho, ele era focado no esporte no geral e não em um específico. Porém, essa organização ela vai optar por se tornar mais específica. Então, eles vão adotar o futebol como essa área específica. Então, em 2013, eles vão mudar o nome de Ambassadors in Sport para Ambassadors Football, que é um nome que é utilizado até hoje em dia. Ambassadors in Sports Curso Trek. Esse curso é um curso de capacitação de treinadores. E a maioria dos treinadores, eles são voluntários, então eles não ficam como se fosse um emprego integral. A cada treino que tem, vão os voluntários e ajudam. E também a capacitação dos treinadores, eles podem variar em eventos de diversas durações de dias, podendo ser 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, não tem uma quantidade de dias específica. E esse curso, ele vai ter 3 níveis de capacitação que eu vou falar mais pra frente. Então, é importante a gente saber o que significa TREC. Essa sigla significa Training, Resourcing and Keeping Churches. Em português, a gente pode traduzir para treinamento de recursos para equipar as igrejas. Esse curso ele vai ser designado a 4 instruções, sendo elas a primeira, dar uma base bíblica para estar no ministério, usando o esporte como ferramenta. Segunda, demonstrar e explicar modelos diferentes de ministério nos esportes. A terceira, treinar os princípios de treinamento e conhecimento no futebol. E na quarta, mexer no seu coração para que você possa considerar que Deus esteja falando com você, para você ser usado na sua comunidade local. Agora eu vou explicar dos níveis de capacitação que eu tinha falado anteriormente. Bom, o nível 1 ele vai ser o primeiro nível, então o primeiro nível vai ser introdutório. Eles vão ensinar como que eles querem que você trabalhe como treinador e como você vai ser esse treinador. Então eles vão te dar os princípios fundamentais de treinamento, eles também vão te dar um plano de sessão de treinamento e um plano de treinamento. Você vai ter que entender as práticas fundamentais do futebol, como é uma introdução, você vai ter que aprender essa introdução. E também a gente tem que entender como que é um planejamento de um treinador ambassadors. Por isso eles dão uma mochila que tem todas as instruções de como você pode montar o seu treino e também tem ideias de treino. Então, tem uma página que mostra como você pode organizar, como materiais usados, como o tempo que vai passar e essas coisas. Né? O nível 2 já é mais um intermédio, não é tão básico como o primeiro, mas também não é tão avançado como o nível 3. Aqui, no nível 2, ele vai ser mais de habilidades, ele vai treinar mais os seus alunos que você tem na sua escolinha. Então ele vai praticar o princípio de ataque e defesa, 2 contra 2 de ataque, 2 de defesa, 3 contra 3 ataques, 3 defesas. Ele vai também trabalhar mini-jogos de 6 pessoas contra 6 pessoas. E também ele vai dar uma parte da introdução do nível 3, que vai ser de táticas. O nível 3 ele é o mais complexo, por isso ele é o último. E ele vai ser mais para a parte de tática mesmo, de futebol, e não só de habilidades dos seus jogadores. Porque dentro do futebol você vai ter que aprender as táticas para você utilizar no jogo mesmo. Então eles vão treinar aquecimento, função, proposição e fase de jogo. A gente vai também treinar os princípios do treinamento no jogo, para a gente estar preparado para o nosso jogo mesmo. Bom, então após concluir esse curso, você vai ganhar um certificado. Bom, aqui sou eu ganhei meu certificado. Eu fiz o nível 1 e também fiz o nível 2. Esse curso ele foi sediado na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Ele teve duração de 3 dias e foi na Páscoa.
entrar para o nosso capítulo 4, capítulo 3, Fé de Fé. Adore e Reviva. O que é o Adore? O Adore, ele é uma organização feita pela Holiness Brasil, e esse evento em específico, ele acontece de cada 2 em 2 anos, na cidade de Panorama, no acampamento Panorama. E dentro desse evento que teve esse ano, o Ambassadors Brasil proporcionou um workshop durante o evento. E eu participei deste workshop. E durante esse workshop, o pastor Ricardo Nogueira trouxe um testemunho que foi muito marcante para mim. Quando ele treinava uma escolinha, ele tinha um aluno que era muito rebelde. Ele queria chamar atenção, então ele insultava os amigos, também fazia corpo mole para os treinadores. E num dia de jogo, o treinador ele teve uma dura decisão de colocar o menino no banco de reserva. E ele era um menino muito bom, ele jogava bem, mas foi colocado no banco de reserva para poder ter essa punição por ser dessa forma. E no próximo treino também, o pastor Ricardo Nogueira teve a dura decisão de não deixar ele treinar com o grupo e deixar ele treinar separado. E ele mandou o menino correr em voltas. E para quem pratica esporte, a gente sabe que ficar dando voltas no campo é como se fosse uma punição. Só que ao invés de ser como um treinador que só deixaria o menino ter sua punição e deixar o menino dando voltas, ele tentou entender o porquê que ele age dessa forma. Então ele correu junto com o menino e ficou dando voltas e voltas e voltas, conversando, perguntando como é que ia vir. E aí eles foram pegaram intimidade e o menino se abriu para ele. E o pastor percebeu que o porquê desse menino ele era assim. Esse menino ele tinha problemas em casa, com o pai separado, e ele tentava chamar a atenção dos outros, porque ele não tinha esse acolhimento dos outros. Então ele queria de toda forma chamar a atenção. E depois desse acontecimento, eles fizeram as pazes e o menino voltou a treinar. Anos depois, o menino trabalhava no mercado, no açougue do mercado, e ele viu o menino e o menino viu ele. Ele tirou o jaleco dele que estava trabalhando e foi em direção do pastor e deu um abraço e falou agradecendo. E é legal de ver que esse menino era muito bom, ele era um jogador muito bom, mas ele não virou profissional. Mas ao invés de ser um jogador profissional, ele virou um homem de respeito. Ele podia estar no caminho das drogas, podia estar no caminho do crime, mas ele optou por ir para um caminho humilde, um caminho justo, que não seria possível talvez se não tivesse um treinador tão atencioso. E isso aí chamou muita atenção, chamou muito minha atenção, e também chamou a atenção da minha igreja, que me moveu para conhecer mais o Ambassadors Football. E foi aí então que a gente descobriu que na Páscoa de 2024 aconteceria esse evento. O evento Ambassadors Sports Course Track. Então a nossa igreja enviou 3 membros para fazer essa capacitação. Dentre eles era eu, o meu pai, e também um personal trainer, o Xande Monteiro. Bom, durante o trek foi tudo uma bênção. Lá tinha uma cachoeira aqui, e essa cachoeira ela ficava bem assim, no acampamento mesmo. Então era o tempo inteiro ouvindo o som da cachoeira. Era dia, noite, almoço, janta, era todos os momentos. E era muito bom. Também tinha várias pessoas de vários países. Eram Brasil, Chile, Uruguai, México, Croácia, em muitos países. E essa troca foi muito boa, porque não era só da nossa nação, tinha gente de outras nações também. Além disso, tinha gente fazendo nível 1, nível 2 e nível 3. Então, essa troca da gente poder conversar sobre isso ajudou muito. Também tinha gente que tinha suas escolinhas e tinha gente que não tinha escolinhas. A gente, por exemplo, não tinha nossa escolinha na nossa cidade. Então foi muito importante a troca de informações da nossa escola
das escolas que tinham e a nossa que não tinha. Então, tudo isso aí foi muito importante para o nosso ministério. Então, após essa capacitação, deu-se início, então, ao Ministério do Futebol com o nome de Futfé. E no primeiro treino, a gente teve a presença dos dois treinadores do Masters Brasil, que é o pastor José Freitas e também o pastor que foi ex-jogador do Peñarol e também foi da seleção sub-19 do Uruguai, o pastor Alexis de los Santos. Esse aqui é o pastor Alexis de los Santos, esse aqui é o pastor José Freitas. Bom, então, o Futfé, ele tem a faixa etária de 7 a 12 anos. A gente tem apenas uma turma, que acontece os treinos no sábado às 9 da manhã. E eles são a cada 14 dias. Então, uma semana tem o Futfé, na outra semana tem um outro ministério que também é com as mesmas crianças, e depois de novo o futebol. E esse projeto, a gente tem mais ou menos em torno de 35 pessoas. A gente não tem o dado certo, mas é em torno de 35. E a quantidade de atletas é em torno de 24 pessoas a cada treino. Os nossos treinos acontecem no bairro do Novo Bastos e essa área ela é uma área mais carente de Bastos. Além disso, as crianças que frequentam a nossa escolinha, elas são em sua maioria de família de baixa renda. Então, em razão disso, a gente, depois das atividades, a gente faz um lanchinho para elas e também uma mensagem bíblica que é ministrada por alguém da equipe. Conclusão. Então, o esporte ele vai criar um ambiente propício para o crescimento espiritual, já que é essa válvula de escape para muitas pessoas. Então, esse momento que a gente está no esporte é um momento que a gente tem de propagar o evangelho de uma forma mais leve. Até porque não é quando a gente está com a cabeça fria, é quando a gente está tranquilo e não tem tanta insegurança. A gente está preparando também as crianças para o mundo, porque, como eu falei anteriormente, o mundo está muito ruim. A gente percebe que a tendência de uma pessoa ir para a área errada é muito maior do que antigamente. Então a gente preza pela formação de indivíduos que estejam enraizados nos princípios bíblicos e que elas possam saber fazer decisões boas no futuro. Bom, então é isso. Muito obrigado. Parabéns, Tiagão. Muito bom o seu trabalho. Acho que de todos os TCAs aqui, o seu trabalho tem um diferencial que ele é resultado de algo que foi implementado, praticado. Então, primeiro, parabéns por essa iniciativa de poder registrar isso daqui, porque o TCA ele é um trabalho que exigia uma reflexão, uma escrita e tal, mas você trouxe tudo isso, ficou claro qual é a sua intenção com o trabalho aqui. E eu fiz uma consideração nas primeiras páginas, que pode ser que, sei lá, valha dizer aqui, na página 7, no desenvolvimento, você coloca assim: o presente trabalho está relacionado ao valor do colégio de número específico dos relacionamentos. Os relacionamentos estão ligados ao esporte e à religião. O seu trabalho não está falando de religião, está falando de cristianismo. Então, você podia trabalhar isso de uma forma, porque o seu trabalho é direto. Não é, a religião ela é ampla, o conceito de religião é amplo. Então, é um esporte ligado ao cristianismo, entende? Ou ao evangelho de Cristo. Porque quando você fala religião fica muito amplo, e não é isso que a gente viu aqui. A gente viu um caminho que definido, certo? Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo é como isso trouxe essa ferramenta na prática para o seu ambiente, que é a Igreja de Bastos, certo? Então, vocês conseguiram trazer isso, vocês conseguiram registrar, vocês estão colhendo frutos disso. Mas a minha pergunta é, onde o Thiago está em tudo isso? O que o Thiago espera disso? Aonde você fez o curso, você está envolvido nisso, você registrou isso aqui pra gente, mas a pergunta o Thiago está onde envolvido nisso aqui? Como treinador, como você se vê, como você se enxerga em tudo isso aqui que você registrou pra gente? Bom, hoje eu acho que, pelo que eu vejo das crianças que estão no Futfé, eu sinto que elas me veem como referência. Eu acho que isso é um grande peso, porque eu tenho que estar em todo momento sendo essa referência que eles estão olhando. Então eu tenho que, cada vez que a gente vai lá no campo, tenho que estar mais próximo disso possível. Então é algo complicado para mim, nesse sentido, porque é um peso muito grande essas crianças olhar para você e tentar enxergar Cristo, sabe? Você enxerga isso como... Posso te dar um conselho em relação a isso? Isso não é um peso, isso é uma responsabilidade. Peso é o pecado. Então, em termos teológicos, em termos práticos da vida, quando Deus te dá algo para você liderar, é porque Ele confia naquilo que Ele colocou dentro de você. Então, o Thiago, ele é uma referência e ele é alguém que vai ajudar a formar gente através do esporte. Então, o Lobo fala muito sobre isso. Mas assim, o seu futuro, você se enxerga fazendo, não só isso, né, mas só esse sentido, isso é um aspecto da sua vida, mas você enxerga o Thiago fazendo isso, sendo essa referência por um bom tempo? Com certeza. Eu quero isso. Na minha profissão também, eu gostaria de ser também essa referência, porque eu quero que todos possam conhecer Cristo através de mim. Thiago, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela apresentação, a forma que você o trouxe. Dentro das respostas que você já deu, eu quero pegar sobre a ferramenta do esporte primeiro e em nome de duas pessoas que influenciaram uma geração da sua cidade. Um na área do futebol, outro na área do judô. Na área do futebol, o seu João, que eu acho que boa parte da cidade de Bastos, da minha idade, eu com 38 anos, nascido em 86, dessa geração passou por ele. E na área do judô, o Sensei Macaqueiro. Ambos desenvolveram um trabalho na cidade de Bastos por meio de uma paixão, só que essa paixão ele deixou um legado para essas gerações que passaram por eles. Então o esporte, ele tem esse poder, ele tem essa qualidade, essa atração de trazer marcas no coração, na vida dessas pessoas. Então fica aqui a minha primeira fala sobre essas duas pessoas que marcaram a cidade de Bastos. Só que você juntou essa ferramenta, esse instrumento, com o evangelismo. E aí, utilizando a fala do Diogo, com base no próprio cristianismo, né? E você usou uma frase muito bacana. Ele não foi jogador profissional, mas ele tornou-se um homem de respeito. Isso o esporte pode dar. Só que e usando aqui de termos teológicos, quando você utiliza uma ferramenta como essa, que pode trazer a capacidade de uma pessoa tornar-se um homem ou uma mulher de respeito, mas juntando com o cristianismo, além de tornar-se um homem de respeito, ele tem um algo a mais, né? Então, o meu não é nem pergunta, mas é um incentivo para você, para que você, por meio da paixão que Deus colocou no seu coração, como esses dois homens que eu citei, você utilize ela também para trazer um legado na vida das pessoas, dos adolescentes, das crianças ali em Bastos,
só que agora com algo a mais, que é a junção do próprio Evangelho. Deus te abençoe, parabéns. Obrigado. Muito bom. Bom, essas colocações, as respostas do Thiago, acho que a estação penitenciária está mexendo com o meu coração, porque eu fico emocionado de ver seu avanço. Ano passado o trabalho do Thiago foi em relação a projetos sociais. Ele falou, professor, eu quero dar continuidade. E a continuidade do Thiago é o Thiago atuando dentro de um projeto, né? Trabalhando com crianças, dando esperança para essas crianças de um futuro melhor. Então, continua nesse trabalho. Você vai ver que não tem valor, isso não tem preço que você está fazendo, Thiago. Então, mais uma vez, parabéns, te agradeço muito por ter, trabalhado mais um ano com você e faça a diferença na vida dessas crianças. Cara. Você tem habilidade, você tem talento para isso, e o que você demonstrou é que você faz isso realmente com amor, com paixão. E uma coisa interessante, o Thiago, ele tem uma timidez que você entendeu agora o porquê que Deus colocou você nesse lugar. Quando você fala, Deus colocou alguma coisa dentro de você, algo dentro de você que essas crianças precisam ouvir. Então, não desperdice as oportunidades que você tem de falar. Então, você fala, pô, mas eu sou uma pessoa tímida. Vários textos bíblicos, vários homens de Deus também eram. Só que, em determinados momentos, não fique com a boca fechada. Porque Deus vai trabalhar em você nesse aspecto. Ok?